estou feliz de estar aqui. Fazia algum tempo que eu tinha estado aqui. Tem algumas pessoas, além do pastor e de Dani, a esposa dele, Isaac, que eu vi na barriguinha de mamãe. Vi também, cadê Radassa? Vi Radassa também na barriguinha de mamãe. Nós temos uma longa história e uma longa jornada, né, Dani? Tem muitos anos aí, nem vamos fazer as contas. Mas eu estou feliz de estar aqui nesse lugar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sei que cada um botou força, porque só Deus sabe como foi o dia de cada um, da hora que abriu os olhos até a hora que entrou aqui. Mas vai valer a pena. Amém? Sempre vale a pena quando a gente bota força para subir a casa do Senhor e ouvir o que Ele tem para nós. E nós vamos, hoje à noite, o que Deus colocou no nosso coração, nós vamos precisar resumir. É uma palavra que Deus tem tratado muito conosco, é uma palavra forte, é uma palavra que tem um peso muito grande lá nos céus e aqui na terra também. É uma palavra até que nos confronta. É sobre perdão. Então, o perdão, eu estava meditando sobre isso, o perdão é divino. Ele foi gerado no coração do próprio Deus quando Adão, ele quebrou o princípio da palavra de Deus com relação a uma ordem que Deus tinha dado. Então, eu entendo que o perdão nasceu no coração de Deus naquela ocasião. Quando aquilo aconteceu, que foi a queda do homem, aí o perdão, Deus sentiu, digamos assim, isso é no meu entendimento. Eu até acho que é pelo meu espírito também. Deus sentiu dentro dele a necessidade de gerar o perdão, para Ele dar, liberar, conceder. E de lá para cá é isso que Deus tem feito, graças a Deus, por cada um de nós, quando nós quebramos qualquer princípio da palavra, quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos. E é interessante porque pedir compete a nós, amém? Compete a nós, cristãos, filhos de Deus, pedir perdão, mas também nos compete liberar. Como nós costumamos dizer no nosso vocabulário cristão verbiano, liberar perdão, conceder perdão, dar perdão. Deus nunca vai pedir perdão a gente, mas nós sim precisamos pedir perdão a Deus sempre que nós errarmos o alvo, sempre que nós quebrarmos qualquer princípio da palavra, sempre que nós cometermos alguma ofensa contra Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos começar aqui com Mateus 6,12. Se você puder, abra, se não, só escute. Mateus 6,12, aqui na Bíblia, nessa Bíblia diz a oração dominical, mas na Bíblia King James, que é a Bíblia que eu tenho, que eu gosto muito dela, porque se aproxima mais do original em grego, ela diz a oração modelo. E o versículo 12 diz assim, Jesus está ensinando aos discípulos sobre a oração, como orar. E o 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Isso Jesus ensinando aos discípulos, que serve para nós ainda hoje, sempre vai servir como modelo. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos literalmente exercer perdão com relação uns aos outros, particularmente com relação àqueles que nos ofendem, que machucam a gente, que ferem a gente. E às vezes, eu fico pensando que até nós, muitas vezes, somos os ofensores. A gente às vezes nem percebe, não é verdade? Às vezes é um olhar indiferente e a gente nem percebe. Às vezes é uma palavra precipitada que sai da nossa boca, e às vezes nem é tão precipitada, mas é mal interpretada por quem escuta, e às vezes até uma atitude de rejeição que a gente nem percebe que está agindo daquela forma com relação ao outro. Isso é na nossa família, na empresa onde trabalhamos, na igreja onde congregamos, onde tem gente é tudo da mesma espécie, ninguém é extraterrestre nem anjo, ainda não. Bom, então eu acho interessante porque nesse mesmo texto aqui, do capítulo 6, sobre a oração modelo, Jesus ressalta a importância do perdão no reino
de Deus. É muito importante, faz parte da nossa vida pedir perdão e perdoar. Eu penso que o perdão é como que fossem duas mãos. Uma mão para pedir e outra mão para dar. Entende isso? E as duas têm que ter uma junção, porque perdão foi feito para pedir e para liberar também. E eu acho também interessante porque nesse mesmo texto, no verso 14 e 15, depois que Jesus falou, aqui no 13, ele diz, ensinando aos discípulos, e vocês devem orar assim, 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 assim. E no 13 ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu penso que neste exato momento, no finalzinho do verso 13, os discípulos achavam que Jesus tinha terminado o ensinamento dele ensinando como orar. Só que Jesus voltou a bater na tecla do perdão. Aí ele diz no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí? Eu acho isso de um peso muito grande para nós, um peso de responsabilidade como cristãos, porque se nós não perdoarmos quem quer que seja por alguma coisa que fez contra nós, que falou, que agiu, nós não vamos ter o perdão de Deus para nós. Isso é extremamente perigoso, até porque existe uma eternidade que está nos esperando. Eu tenho meditado muito ultimamente, Deus tem me feito meditar muito acerca da eternidade, que é uma coisa que a gente sabe que vai atravessar esses portais algum dia. Uns já foram, outros, como nós, estamos aqui ainda até o dia que Deus determinar, mas vai chegar um dia que a gente vai precisar atravessar os portais da eternidade. E a eternidade é uma coisa muito séria, porque é para sempre, definitivamente para sempre. Então nós precisamos alinhar a nossa vida cristã com relação ao perdão, para pedir e para dar, enquanto nós estamos aqui de pé, como eu costumo dizer, na terra dos viventes. Amém, meus irmãos? Bom, Mateus 18, se puder, abra. Mateus 18. Nos versículos 21 e 22, Pedro, conversando com Jesus, ele disse assim, vou ler, porque só são dois. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele fez uma pequena pausa, eu penso, aí disse, até 7 vezes. Eu li na minha Bíblia de estudo que os mestres judeus, eles costumavam ensinar ao povo judeu a dizer assim, até 3 vezes, perdoe a primeira vez, perdoe a segunda, perdoe a terceira, e aí acabou, não perdoa mais. Mas Pedro, quando fez essa pergunta a Jesus, aliás, Pedro deu um salto, pulou de 3 para 7, para ter tipo um bônus, entende isso? E essa pergunta que Pedro fez, até 7 vezes, mestre, é uma pergunta, digamos assim, eu achei interessante essa anotação, é uma pergunta, é uma expressão matemática que Pedro usou, escolheu o número 7. Só que Jesus, ele vem ao encontro de cada um de nós no nível de fé que nós nos encontramos. E tem mais, Jesus sabe como dialogar com cada um de nós que estamos aqui nesta noite, como cada um de nós é, entende? Ele entende a mim quando eu oro de uma forma, entende a você, a cada um de nós aqui, quando oramos do nosso jeito, como a gente diz, ore do seu jeito, Jesus entende perfeitamente, Deus entende. E Jesus, da mesma forma que Pedro perguntou usando uma expressão matemática, Jesus respondeu da mesma forma. Olha o 22, respondeu-lhe Jesus, Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nessa resposta de Jesus está contido
o infinito. Sempre. Significa dizer, o que Jesus quis dizer a Pedro é o que ele nos diz hoje, nesta noite. Perdoe o seu próximo tantas vezes quanto for necessário. Ah, mas ele não se arrependeu não. Disse que se arrependeu, veio pedir perdão, mas está fazendo do mesmo jeito. Perdoe. Jesus não disse? E é melhor obedecer, bem melhor obedecer do que sacrificar. Então, continuando aqui. Vamos para Mateus 18. Ainda estamos, Mateus 18, ótimo. Tem uma parábola interessante que Jesus contou sobre o credor incompassivo. Todos nós cristãos, crentes em Jesus, conhecemos essa parábola. Eu vou ler somente alguns versículos. O 26 diz, na verdade, se trata de um rei, um senhor, que resolveu fazer um acerto de contas, um ajuste de contas com os servos dele. Irmãos, nós vamos ter um dia que prestar contas a Deus de tudo na nossa vida aqui na terra. Até do que saiu da nossa boca, a gente vai prestar contas. Vai ter um dia de um acerto de contas. E esse rei, na parábola que Jesus contou, resolveu ajustar contas e mandou chamar os servos que deviam a ele. Um deles era um servo que devia muito dinheiro a ele. Mas lá no 26, diz que o servo, quando foi chamado, prostrou-se reverentemente diante dele e rogou a ele: Senhor, sê paciente comigo e eu vou pagar tudo que eu devo ao Senhor. E o senhor daquele servo, o rei, teve compaixão dele. Sabe, irmãos, uma coisa, quando alguém se arrepende sinceramente de algo que fez, da quebra de um princípio, de um erro que cometeu contra Deus, ou contra seu próximo, seja quem for, ele precisa, com um coração sincero, ele está arrependido, então ele precisa, eu diria desesperadamente, se ele estiver sendo sincero com ele mesmo, com Deus e com o seu próximo, ele precisa de misericórdia. Misericórdia, compaixão, precisa se encontrar com o arrependimento. Quando o arrependido encontra misericórdia e compaixão da parte de Deus e da parte do seu próximo para com ele, que ofendeu o próximo, ele fica feliz, Deus fica feliz. É um casamento perfeito, o arrependimento com a misericórdia. Entende isso? E esse rei teve compaixão daquele servo e mandou ele embora e disse: você está livre, sua dívida está perdoada. Só que quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um conservo dele que devia a ele um dinheiro também. Era menos, uma quantia bem menor. Mas ele quando se encontrou com o conservo, eu acho que ele agarrou ele pelo pescoço, sabe, Janderson? Assim, pelo colarinho, não é? Ele estava irado. E se encontrou com o conservo e se agarrou com ele. Diz aqui que agarrando o sufocava. Para isso tem que ter agarrado pelo colarinho, né? E disse assim: me paga o que me deves. E o conservo caiu aos pés dele e implorou a ele: Senhor, sê paciente comigo, eu vou pagar tudo o que devo a você. Ele, entretanto, lá no 30 diz: não quis. Muito pelo contrário, mandou lançar o conservo na prisão até, como quem diz assim, você vai morrer lá, até pagar minha dívida, até o último centavo. Só que os companheiros daquele servo mau viram isso, foram ao rei e contaram ao rei o que estava acontecendo. Aí no 32 diz que então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Você não devia igualmente se compadecer do seu conservo, como eu me compadeci de você? Aí o rei, o senhor, se sentiu insultado. E isso me ensina uma coisa: quando nós deixamos de perdoar alguém, irmãos, eu sei que não é fácil a gente de imediatamente perdoar, não é fácil, é um processo. Mas como é divino, como o perdão é divino, foi gerado no coração de Deus, e aqui na terra nós temos um ajudador para nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus, porque ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Na força do braço a gente jamais iria conseguir perdoar quem quer que seja, porque a gente fica com o coração ferido, machucado, partido no meio, não é verdade? Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue.
Com a ajuda dele, até porque Deus disse: sem mim, nada podeis fazer. Para criar aquela dependência amorosa, aquela paternidade dele para nós e de nós para ele. Então, o rei se sentiu insultado e mandou que os verdugos pegassem aquele servo mau e colocassem ele na prisão. Pronto, foi isso que aconteceu. Então, isso nos ensina muita coisa, meus irmãos, porque um dia, como eu falei, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Haverá um dia do julgamento. Abra lá em Tiago, capítulo 5, rapidinho. Estou tendo cuidado aqui, viu, Janderson? Estou olhando para o relógio, certo? Eu até copiei, eu vou ler, nem vou procurar na Bíblia. Tiago, capítulo 5, verso 9, diz assim: irmãos, aqui é para a igreja, mas também serve para fora da igreja, porque mesmo sem estar aqui, nós somos igreja lá fora. Amém? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para não serdes julgados. Aqui eu faço uma pequena pausa para lembrar aquele texto que Paulo fala, aquele texto sobre a ceia. Quando Paulo diz que nós não temos o direito de julgar ninguém. Meus irmãos, é tão perigoso a gente julgar as pessoas. Mas eu tenho um argumento suficiente para julgar a atitude daquela pessoa, para julgar o que ele disse, o que ele fez. Eu tenho um argumento até dentro da palavra. Não julgue. Não precisamos correr esse risco, porque existe um legislador, um só é o juiz, naquela cadeira só quem senta é ele. Eu não tenho direito de me sentar. E nesse texto da ceia, Paulo diz que nós precisamos julgar a nós mesmos. Eu não posso julgar a Dani. Mas ela está errada. Mas eu não tenho direito de julgá-la. Eu tenho que julgar a mim. Eu tenho que julgar a Vitória. Porque se eu não me julgar, eu vou ser julgada. Julgada por Deus para não ser repreendida junto. Aliás, eu vou ser repreendida por Deus para não ser condenada junto com o mundo. E eu tive pensando que quando a gente se julga, por exemplo, digamos que eu cometi um erro contra Dani. Eu falei o que não devia falar, ou fiz o que não devia fazer. Mas quando eu julgo aquela minha conduta, eu não vou ser julgada por ninguém. No entanto, quando eu não me julgo, eu fico exposta ao juízo, não só de Deus, mas aqui na terra também. Pode observar. A gente se poupa quando a gente se julga. Compreende isso? A gente se poupa quando a gente identifica o erro que nós cometemos, porque o Espírito Santo de Deus nos traz à luz da nossa consciência o erro que nós cometemos. E aquele erro, quando nós reconhecemos dentro de nós e nós identificamos, a gente nomeia. Pecado tem nome. Quebra de princípio tem nome. Nós não vamos camuflar, não devemos, pelo menos como cristãos, crentes em Jesus. Alamana surikanai. Nós não podemos e nem devemos camuflar pecado, maquiar pecado e camuflar, como um camaleão. Eu fui ver o camaleão, que eu já ouvi falar no camaleão, que ele muda de cor realmente. É um animal que muda de cor sutilmente para ser confundido onde ele está e não ser localizado. Mas pecado tem nome. Pecado não é como um camaleão. Dá para a gente perfeitamente, com a ajuda do Espírito Santo, identificar, nomear, se arrepender, porque o próprio Deus, na sua misericórdia e na sua compaixão, gera em nós uma tristeza profunda, segundo Ele, que vai produzir em nós, está escrito assim, vai produzir em nós arrependimento para a salvação da qual a gente não vai se arrepender. Então é tão lindo, porque mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós quebramos qualquer princípio da palavra, Deus é tão bom, tão lindo. A paternidade de Deus é
tão imensurável que ele gera em nós aquela tristeza para produzir em nós aquele arrependimento que é quem vai salvar a gente. Porque quem é crente como nós, precisamos ser salvos de várias formas. Não só da condenação eterna, mas nós precisamos ser salvos de várias formas na nossa vida, dia após dia. Amém? Voltando para Tiago, que eu abri um parênteses, diz 5:9: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E eu trouxe esse livro aqui propositadamente para apresentar a vocês. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu trouxe para mostrar a vocês porque... Vocês conhecem esse livro? Movido pela Eternidade? Alguém aqui conhece? Pois eu sugiro que, na medida do possível, cada um adquira esse livro. No livro, lá no Livro Shop, né? Perdão. No Verbo Shop tem para vender. Eu ganhei esse livro ano passado. Mas antes de ganhar esse livro, eu vi as ministrações de John Bevere. Se você colocar no YouTube Movido pela Eternidade, que é o título do livro, você vai encontrar 12 ministrações dele, que cada uma nem dura 30 minutos. E ele chama de episódio 1, episódio 2, até chegar no 12. Quando chega no 12, ele chama de Hora Zênite. E nesse livro aqui, na verdade, ele escreveu esse livro porque Deus falou com ele sobre a eternidade e disse a ele que ele escrevesse um livro. E ele disse a Deus, ele conta aqui, ele disse, mas Deus, como é que eu vou falar sobre algo que as pessoas hoje, nós convivemos com uma geração imediatista, ninguém quer saber da eternidade, o povo não tem tempo e nem vai se interessar. Aí Deus disse a ele, escreva uma história, crie personagens, e ele criou. No livro ele dá um nome do personagem, dá um nome para Deus, um nome para Jesus, um nome para o céu, um nome para a terra, um nome para o inferno e um nome para Satanás. É muito interessante. E nesse livro aqui, eu nem vou ler um trechozinho aqui porque não vai dar tempo, mas adquiram esse livro e leiam. É muito sério. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Depois que eu vi as ministrações de John Bevere e eu comecei a ler esse livro, na verdade, o que aconteceu comigo foi, na segunda ministração dele, nunca mais eu fui a mesma crente. Você crê nisso, Janderson? Nunca mais eu fui a mesma cristã. O meu temor a Deus aumentou e eu passei a encarar a eternidade com muita seriedade, particularmente a minha família, aqueles que ainda não são crentes. Comecei a me preocupar mais ainda com a eternidade que está esperando por eles. Nós, no nosso dia a dia, cada um de nós com o seu histórico de vida, cada um de nós com a sua rotina de vida, nós estamos construindo a nossa eternidade, dia após dia, cada um de nós. Vai depender de nós. Amém? Bom, então, isso é o meu esboço, viu? Eu estou resumindo aqui. Outra coisa... Lá em Colossenses 3,13, se você puder, abra, eu vou ler bem rapidinho. Diz assim: suportai-vos uns aos outros. Vou abrir um parênteses. Suportar é uma expressão que no grego significa carregar nas costas. E carregar nas costas pesa. E pesar incomoda, é desconfortável, não é verdade? Mas é necessário. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou outra vez. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Então, sabe, irmãos, a gente precisa de fé. Olha, na verdade, eu acho linda essa paternidade de Deus quando Ele diz o meu justo. É um sentimento de posse de pai para filho muito lindo, não é? E Ele diz, o meu justo viverá por fé. Então, a gente precisa de fé também
para pedir perdão e para perdoar. Faz parte da nossa vida. O justo vive por fé, a gente respira fé, não é verdade? E é interessante que, além da fé, tem uma coisa que a gente não... Bom, pelo menos eu entendo que nós negligenciamos muito uma coisa que acompanha a nossa fé, tem que acompanhar, é a boa consciência. A boa consciência precisa andar de mãos dadas com a nossa fé, porque a consciência... O que é consciência? Eu fui para o dicionário, que a gente tem palavras que a gente fala tanto no dia a dia da gente, mas a gente diz, e o que é isso? A gente diz, eu não sei dizer, mas sei o que, entendo, mas não sei dizer. Pois consciência é a percepção que nós temos do que se passa dentro da gente. É a voz secreta da nossa alma. E essa voz é aquela voz que a Bíblia diz que é a voz do espírito humano com a qual Deus fala com o homem. Essa voz tanto aprova como desaprova as nossas atitudes. E eu digo a vocês, a voz da consciência é reta, ela é categórica, ela não erra, ela não falha. E ela nos ajuda muito, viu, com relação a pedir perdão e a dar perdão. Então, vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7. Aliás, antes de ir para 2 Coríntios 2, 7, eu ainda queria ler bem rapidinho 1 Timóteo 1, 19, que diz assim, é Paulo recomendando a Timóteo. Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, ainda sobre a consciência, viu? Mantenha a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Está vendo, meus irmãos? A boa consciência faz parte da nossa fé. Ela tem que acompanhar a nossa fé. Porque, como Paulo falou, alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. E aí? Não é? Então, vamos para 2 Coríntios 2, 7. 2 Coríntios 2, 7. Eu pensei que eu tinha marcado. Só um minutinho, gente. 2, 7. Diz assim. Na verdade, esse texto fala sobre perdão para a gente conceder a um irmão que quebrou um princípio perante o corpo de Cristo. Mas, na verdade, isso também serve para a nossa vida, na empresa onde trabalhamos, na universidade que nós frequentamos, na família com quem convivemos, com relação a parentes, vizinhos, enfim, para a convivência com qualquer pessoa. E Paulo diz aqui que se alguém causou tristeza, digamos, vamos trazer para o contexto de igreja, corpo de Cristo. Se alguém causou tristeza no corpo de Cristo, de alguma forma causou tristeza à liderança, aos irmãos em Cristo, aos membros do corpo, diz que para essa pessoa que causou essa tristeza, o ofensor, digamos assim, que se arrependeu, reconheceu que errou, identificou o seu erro, ficou triste, abatido, basta a ele, para a consciência dele, a punição da maioria. Porque é fácil julgar. E, olha, irmãos, é uma coisa linda que Deus diz, que Deus nos ensina. Ele está lá no Antigo Testamento. Diz que a igreja do Senhor Jesus, nós, corpo de Cristo, não podemos e nem devemos desprezar um irmão ou uma irmã, um irmão, membro do corpo, que está nessa condição, triste porque errou, reconhece que errou, não tem mais... Fica constrangido de vir para a igreja, fica com vergonha. Isso é válido também lá fora para nós com relação a qualquer pessoa. Entende? Mas trazendo para o contexto de igreja. É difícil. Normalmente quando vem, senta na última cadeira com vergonha. Chega um pouquinho depois para ninguém estar olhando a hora que ele chegou. E nem ninguém está se virando para ver que ele entrou. Então, não é verdade. Eu acredito que os pastores, os líderes, vivenciam essa situação que parte do coração deles também. Então, essa pessoa precisa ser acolhida por nós, como membros do corpo de Cristo, porque a igreja é um hospital. Amém? Aqui é para ter remédio para tudo. Aqui que eu digo, igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro. E tem mais. Deus nos adverte dizendo que não se pode esmagar uma cana que já está quebrada.
E nem apagar um pavio que ainda está fumegando. Não podemos, não devemos, absolutamente. E Paulo diz aqui que basta para aquela pessoa que está naquela condição de tristeza porque errou. E meu Deus, não tenho vergonha, não consigo chegar. Não consigo chegar até lá. Para ele basta a punição da maioria. E Paulo diz aqui que, pelo contrário, nós devemos perdoá-lo e confortá-lo para que essa pessoa, esse membro do corpo de Cristo, nosso irmão em Cristo Jesus, ou esse nosso parente, essa pessoa da nossa família, não seja consumida pela tristeza. Tristeza em excesso leva alguém para a sepultura. É sério isso, gente, não é? Eu conheço pessoas que perderam o prazer de viver, com tanta tristeza, entraram em profunda depressão e hoje nem estão mais aqui. E eram jovens, eu conheço. Então, estamos já terminando, viu? Marcos 14, vamos abrir lá, quem puder. Marcos 14, do 66 ao 72, fala sobre a negação de Pedro com relação a Jesus. Pedro negou Jesus, né? Então, Pedro era aquela pessoa temperamental, intenso nas emoções, impulsivo, era levado pelo impulso, mas era sincero, era franco e amava o Senhor. Ainda que, apesar de, eu gosto de dizer essas duas expressões, ainda que e apesar de, mas Pedro amava o Senhor. Tanto que quando Jesus foi preso, Pedro ficou de longe. Ele nunca, os outros não, mas ele seguiu Jesus, à distância, mas seguiu. E diz aqui no 67 que ele chegou lá na casa de Caifás, ficou diante de uma fogueira para se aquecer, devia ser uma noite fria, e uma das criadas olhou para ele e disse: tu também estavas com o Nazareno. E no 68 ele diz: não conheço, eu não sei nem o que é que você está dizendo, estou parafraseando aqui. Saiu daquele espaço de onde ele se encontrava e foi para o outro local. Saiu para o alpendre. Quando ele foi para outro espaço, para não ser visto, não ser reconhecido, o galo cantou a primeira vez. Aí a mesma criada viu ele no outro espaço, ela foi para lá, disse: este é um deles. No 70 diz: mas ele outra vez negou: não sei quem é esse homem. Aí, então, novamente, os que estavam ali onde Pedro estava, olharam para ele e disseram: verdadeiramente tu és um deles, porque tu também és um galileu. E na minha Bíblia de estudo diz que os galileus eram facilmente identificados porque eles falavam um dialeto em aramaico, que era a língua que Jesus costumava falar, porque Jesus era galileu também. E onde tinha um galileu, os demais judeus identificavam por causa do dialeto. A maneira de falar era diferente, né? Um pouco diferente. Eles se entendiam, mas era diferente. Aí diz no 71 que Pedro começou a praguejar, como a gente diz no popular, rogar praga, e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Aí o galo cantou pela segunda vez. Aí diz aqui no 72 que Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E aqui diz que ele caiu em prantos e chorou amargamente. Eu entendo que com esse choro de Pedro, ele se arrependeu profundamente, foi imediato, de ter traído Jesus e ter negado Jesus. E eu creio também que se os olhares, tem até, pronto, Lucas diz, só no Evangelho de Lucas, diz que o olhar de Jesus naquele momento se encontrou com o olhar de Pedro. Ou aquele olhar penetrante de Jesus, doce e penetrante, parecia uma faca entrando dentro de Pedro, no sentido de prescrutar o coração de Pedro, porque só Deus pode sondar a mente e o coração de cada um de nós. Deus nos rastreia, tem um rastreador cheio de amor por cada um de nós, da hora que a gente abre os olhos até a hora que a gente se deita para dormir. E eu tenho certeza que naquele momento, dentro de mim, essa certeza sou eu que tenho, né? Que quando o olhar de Jesus se encontrou com o de Pedro, aquele olhar de Jesus amoroso para Pedro, como quem diz: Pedro,
Eu falei para você. Pedro não resistiu. E naquele choro, estava toda a dor de Pedro indo embora naquelas lágrimas também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para encerrar, nós vamos para a parábola do filho pródigo. Vamos lá? A parábola do filho pródigo. Deixa eu abrir aqui também. É Lucas 15. Estamos pertinho já de encerrar. A parábola do filho pródigo, tão conhecida da gente. Nós sabemos que aquele moço, não é, reivindicou indevidamente, porque não era tempo, não é, a herança dele, e o pai deu o livre-arbítrio, com o coração partido, como muitas vezes acontece com os pais, quando os filhos não querem nos ouvir e não querem nos atender. Então, aquele pai deu a herança, ele foi, inconsequentemente, gastou tudo quanto tinha, e depois veio as consequências, porque com Deus não se brinca. De Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. A colheita sempre vem, ela chega, no tempo certo ela chega. Graças a Deus que a colheita não dura a vida inteira, não é? Graças a Deus. E ainda que a colheita venha, Deus está conosco, nos ajudando até a gente concluir. Deus é justo. E o moço começou a sofrer as consequências, passando fome, necessidade, privação, falta isso, falta aquilo, falta comida, que é o básico, falta tanta coisa para ele, faltou a paz, faltou a alegria, se arrependeu, reconheceu o erro. E um dia, e eu gosto dessa expressão, caindo em si. É a melhor queda que pode acontecer com um cristão, é cair em si. A consciência ajuda nessa hora, junto com a fé que nos levanta. Mas cair em si, às vezes, na nossa vida cristã, é necessário. Foi o que aconteceu com ele. Foi o que aconteceu com Pedro, naquele momento que ele caiu em prantos. Então o jovem caiu em si e se posicionou. Se levantou e disse: eu vou ter com meu pai. E foi. E diz que aqui no texto, lá no verso 20, que ele vinha ainda longe. E o pai, eu particularmente, eu penso na minha mente, que o pai todo dia, de vez em quando ia na porta da casa e olhava, botava a mãozinha assim e olhava ver se naquele longo caminho o filho vinha lá na frente, não é? Esperando ele vir. Não é assim? Pai e mãe, né? Espera a vida inteira, né? É como nosso Pai Celestial, de braços abertos, esperando. E um dia ele viu que o filho vinha longe e o pai nem esperou ele chegar na porta de casa. Correu para se encontrar com ele no meio do caminho, abraçou, beijou, manda buscar roupa nova, manda buscar sandália, anel, mata o melhor novilho, lá vai. E ele diz aqui, lá no 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existem duas condições para uma pessoa que deixa de se conectar com Deus, que se afasta do Senhor: está morto espiritualmente ou perdido. Se ele está morto, precisa de ressurreição. Se está perdido, precisa de resgate. Mas uma dessas duas coisas, dentro da condição que cada um se encontra, precisa acontecer enquanto está vivo de pé na terra. Amém? E assim fica o recado de Deus para nós nesta noite. Amém? Eu queria, ainda falta 2 minutos para 9. Eu tenho pelo menos 5 minutos, Dani? Eu tenho, Janderson. Então eu gostaria eu gostaria que vocês entendessem que eu não quero expor absolutamente nenhum de vocês. Até porque eu estou dentro dessa história de perdão, de pedir e de conceder. Ah, meu Deus, já vivi tanta experiência de ter que pedir perdão. Perdão pelo que eu pensei que não devia ter pensado, que desceu para meu coração, sabe? Que eu descobri o joio enquanto era tempo, eu ainda não estava crescendo, eu arranquei logo a raiz. E depois Deus me dizia: vá lá e peça perdão. E eu tive que ir.
Só Deus sabe como, mas fui. Ou eu morria. Eu digo, eu não quero morrer, eu vou logo. Eu tenho que enfrentar essa situação. De olho no olho, viu? Olho no olho, pedindo perdão. Perdi. Meus irmãos, vocês nem têm ideia. Já pedi pelo que pensei, já perdi pelo que fiz, já perdi. Vale a pena, é divino, sabe? Deus ajuda a gente. Então eu quero pedir encarecidamente a qualquer irmão ou qualquer irmã que porventura esteja nesta noite aqui. Se você precisa pedir perdão a alguém, toca um pouquinho, Janderson. Ou você precisa perdoar alguém, fique de pé onde você está, não tenha vergonha, porque se você acha difícil isso de pedir, não precisa dizer para quem, você não vai absolutamente dizer para quem, isso fica entre você e Deus, mas rompa a barreira, derruba essa muralha de Jericó, com um grito dentro de você, sabe? Que grito é esse? Fique de pé, sabe por quê? É o primeiro passo. Não tenha vergonha não, que aqui é todo mundo igual. A gente erra, irmãos. A gente comete erros, a gente tem fraquezas, tem fragilidades, tem vulnerabilidade. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição. A perfeição para Deus, eu entendo que seja integridade de caráter. Pronto. Perfeição para Deus é um caráter íntegro. E para isso a gente luta todo dia como cristão. Se por acaso tiver alguém aqui nessa condição, fique de pé no seu lugar. Nem precisa você vir até aqui. Mas rompa com essa barreira e dê o pontapé inicial. E se não tem, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Não sei se dá tempo eu contar um pequeno testemunho. Dá. Então nós tivemos, Eugênia e Emanuel. Eu, Eugênia e meu genro, nós passamos por uma situação difícil com relação a alguém. Eles tinham um carro, o Dani sabe disso, Janderson também. Eles tinham um carro que servia muito a eles. O meu genro ajeitou. Vocês conhecem minha filha Eugênia e meu genro Josênio? Vocês conhecem? Eles tinham um carro, eu ia dizer um carrinho, mas é um carro. Amém? Nada de carrinho. Carrinho é de brinquedo para a criança brincar. E José tinha assim, zelava muito esse carro e servia muito para eles. Tinha comprado por um preço bem acessível a um vizinho lá da rua, quando eles moravam aqui no Portal. E surgiu, passaram-se bem 3 ou 4 anos, não sei. E um amigo nosso, irmão em Cristo Jesus, tinha um carro para vender. E a família dele já tinha ido embora para outro país, e ele também ia para esse país. A família foi na frente para ele ir depois. E ele me procurou. Eu fui com ele lá na casa de Eugênia, e ele disse, oficialmente, ele disse que queria deixar o carro dele com Josênio e que Josênio vendesse o carro dele, porque Josênio já estava pensando em vender. Venda seu carro, que o meu fica com você. Você me dá o dinheiro da venda do seu carro e eu dou o meu carro para você. E você fica me pagando aí em 5 anos R$300 por mês. Olha a bênção. O carro dele era uma bênção. Um carro novo, bem mais novo. Muito mais novo do que o de José. Aí nós nos reunimos, juntamos as mãos, oramos naquela tarde na casa de Eugênia e ficou todo mundo feliz. Pronto, ele estava bem pertinho de viajar para o exterior, esse irmão. Resultado, isso era assim, meio de semana. Quando foi no sábado, no domingo, na segunda-feira, Josênio vendeu o carro, recebeu o dinheiro e ligou para ele, como nós tínhamos combinado, para dizer, olha, vendemos o carro, o dinheiro está aqui, porque ele vinha receber o dinheiro do carro de Josênio e ia entregar o carro dele para Josênio. A gente tudo feliz, agradecendo a Deus, louvando o Senhor, oramos todos juntos, inclusive o irmão. Resultado, quando foi Eugênia, quando Eugênia ligou para esse nosso irmão, ele disse, eu vendi o carro. Ele vendeu o carro no final da semana e recebeu o dinheiro à vista de alguém que se interessou pelo carro dele. Quando Eugênia ligou para mim, Eugênia caiu num pranto, chorou muito, sabe? Eugênia ficou muito contrariado. Eu fiquei com o coração partido, porque eu não esperava que ele agisse dessa forma. E foi aquela dor para a família, né? Eu e Eugênia e José. E nós decidimos o quê? Nós decidimos
eu conversei com eles dois, eu disse, gente, a gente precisa perdoar esse irmão. Nós precisamos conceder perdão a ele, porque Deus não vai ficar feliz se a gente guardar ressentimento. Não podemos, não devemos. E a gente precisa liberar ele em paz. Ele vai para outro país, a gente não sabe mais nem se vai se ver. E enfim, meus irmãos, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, que diz isso para nós. Foi um processo? Foi um processo. Mas graças a Deus está tudo bem. Ele foi embora para outro país, está lá com a família dele, não é? E o carro de Josênio, o dinheiro, fez isso, fez aquilo outro. Não conseguimos comprar mais um carro. Eu digo, não conseguimos, eles dois, né? Porque o carro também vai servir para mim, não é? Quando eu precisar ir para lá, etc. Enfim, mas nós cremos que Deus vai dar outro carro para eles, não é? Vai dar outro carro, sim. E são essas coisas e outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tudo pode acontecer. Então, irmãos, eu vou agora orar para encerrar. Me perdoe, pastor, eu acho que eu preguei mais do que eu orei, sabe? Mas nós vamos orar. Fique de pé, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos aqui. Expomos a Tua palavra. Com certeza, temos plena convicção que era o que estava na sua mente, Deus, no seu coração, saiu pela sua boca, Senhor, e nós te agradecemos, porque nós recebemos de ti nesta noite uma palavra de salvação, porque esta palavra vai nos salvar. Muito obrigada, Senhor, porque você nos traz luz. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Aqui está a tua vontade exposta, Senhor. Inclinamos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a te obedecer e a cumprir a tua vontade com relação ao perdão para pedir e para dar. Uns para os outros, nós, entre nós, irmãos em Cristo Jesus, membros do teu corpo aqui na terra dos viventes. Somos teus filhos, parecemos com você, queremos e precisamos. Queremos e precisamos fazer a tua vontade enquanto é tempo, enquanto estamos vivos e estamos de pé. É assim, meu Deus, que eu oro por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesta noite. Que cada um guarde esta palavra no seu coração e faça o que precisa ser feito com a ajuda do teu Espírito Santo. É assim, meu Deus, que eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos, podem sentar. Janderson e Dani, muito obrigada pela confiança, pela credibilidade e me perdoe, viu?